Olá, querido aluno, querido aluna, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula de tecnologias aplicadas à saúde, nossa quinta aula. Parabéns por você estar continuando assiduamente a participar da nossa disciplina e nós vamos hoje complementar a aula 4, que foram divididas em duas partes. Tenho certeza que você já viu. Então, se você começou por aqui, por favor, retorne. Essa é a aula número 5. Por sinal, essa aula terá uma atividade que você irá enviar para o e-mail que foi disponibilizado na apresentação e foi disponibilizado na aula 1. Essa atividade você vai saber no final desta aula. Então, vamos? Preparados? Essa aula 5, ela não vai ter divisões de partes, ela vai ter uma parte só. E ela vai ser bem prática. Como assim prática? Na aula número 4, abordamos sobre as IAs, ou seja, as inteligências artificiais dentro do contexto de tecnologias de saúde. E falamos que as IAs são muito importantes, estão dentre as atualidades que estão surgindo no século XXI e têm modificado a forma de cada indivíduo trabalhar, não como uma muleta, mas como um suporte, um maximizador de produção. A IA não vem substituir o profissional do técnico de enfermagem, vem potencializar o trabalho. E abordamos todos os prós e contras que as IAs apresentam em frente às tecnologias aplicadas à saúde. Nessa aula, nós vamos olhar agora a prática. Trouxe algumas IAs bastante conhecidas, e essas IAs conhecidas a gente vai tentar abordar na prática. Como é que eu posso, de forma simples, extrair o melhor delas e potencializar o meu trabalho? Te convido a entrar comigo nesse universo. Vamos lá? IA na saúde. Ferramentas práticas para a enfermagem. Uma aula prática para profissionais de enfermagem, técnicos, explorarem o potencial da inteligência no cuidado ao paciente. Então, a gente vai observar que os sistemas de IA automatizam coleta de dados, analisam sintomas, direcionam o paciente ao nível de cuidado adequado, tudo em tempo real, tanto em emergências, que melhora a eficiência do tempo e reduz o tempo de espera, até nos fluxos de otimização e distribuição de pacientes, até por gravidade. Então, nós temos a IASA, desde a triagem até a avaliação de pacientes, até análises clínicas, um pouco do resumo do que foi a aula passada. E há na assistência ao diagnóstico, falamos disso também para você ficar um pouquinho mais contextualizado, tá? Vale lembrar que essa contextualização não substitui a sua aula número 4. Ela é bem profunda, vale a pena verificar, tá? Então, a IA na assistência ao diagnóstico, ela ajuda na interpretação de exames, falamos isso, o risco que isso tem, mas também os benefícios, reconhecimentos de padrões, condições complexas, identifica padrões que às vezes o profissional ali cansado não consegue. Discutimos muito sobre esses benefícios. Também há na educação e suporte ao paciente. Nós temos até chatbots e assistentes virtuais que ficam disponíveis 24 horas. Falamos disso também. Até você pode usar isso às vezes no seu WhatsApp, quando você promove o seu negócio, você usa uma IA. E esse sistema ele responde às dúvidas que você vai deixar já programado. Então, o paciente mais informado, melhores resultados clínicos, aceleramento de processos. Isso discutimos constantemente e falamos bem profundamente na aula passada. Então, hoje, a IA otimiza processos e carga de trabalho, então, desde análise de demanda, distribuição inteligente e redução de esgotamento, sem ah, se estressar e ter uma sobrecarga de trabalho, uma síndrome de burnout, bastante conhecida hoje dentro do universo da psicologia, na área da saúde, na área da enfermagem, técnico de enfermagem. Com certeza você vai ter oportunidade de estudá-la. Quando a pessoa tem já uma sobrecarga emocional, no trabalho, e isso gera, com certeza,
bastantes problemas dentro da convivência, e a IA ela pode ajudar nisso. Então a IA vai analisar esses padrões, vai analisar essas demandas em urgência, tudo em tempo real. A IA vai distribuir essas tarefas de forma bem equilibrada, com a equipe que você tiver, dando as melhorias que você precisa. E falamos também até da análise preditiva. Análise preditiva significa prever situações. Então eu consigo prever doenças, prever demandas, prever riscos, tudo isso aí consegue, basta você dar os dados corretos. Sistemas preditivos podem reduzir mortalidade e antecipar problemas em até 6 horas, casos clínicos, por exemplo. Isso também comentamos na aula passada. A IA no dia a dia do enfermeiro. Veja como a inteligência artificial pode transformar o fluxo de trabalho, do início ao fim do plantão. Avaliação clínica, plano de cuidados, monitoramento, chegada na triagem. A gente vai tentar ao máximo abordar isso numa prática com vocês agora, usando as principais IAs que tenho certeza que vocês vão saber quais são. Agora sim, muitas vezes vocês podem se perguntar, professor, mas as IAs hoje são gratuitas? Essas IAs que vão me ajudar a potencializar meus trabalhos não são pagas? Existe a gratuita e a paga? Existe. Então a gente vai tentar observar as diferenças para você ver se vale a pena o seu investimento. Então vai entender as diferenças e vantagens e limitações de cada categoria de ferramenta disponível hoje no mercado. Vamos analisar as duas principais. E eu quero que você veja se vale a pena a versão gratuita e vale a pena a versão paga. Eu utilizo IAs pagas, porque meu trabalho exige bastante demanda, bastante fluxo, bastante constância na produção. E, obviamente, a versão gratuita não me atende. Isso é por causa do meu trabalho. Agora e o seu? Então você tem que avaliar isso e entender essas vantagens. Até porque você não precisa pagar para trabalhar, não é verdade? Pelo contrário, nós trabalhamos para receber. O que a IA faz? Potencializa a qualidade desse meu serviço. Em um serviço de qualidade, a gente sabe que isso atrai mercado e ganhamos espaço nesse ambiente. Então, ó, primeiramente, quando a gente fala de IA gratuita, nós estamos falando de acessibilidade para todos. Algumas exigem cadastro, a outras nem exigem cadastro, você pode fazer nada, simplesmente entrar e fazer. Outras exigem e-mail, compartilhamento de dados. Então você tem hoje chat, por exemplo, GBT, que vai ser alguns das IAs que a gente vai trabalhar hoje, tá? Chat GBT, Google Gemini e o Google Translate. Tem diversas outras. Ah, professor, são só essas? Não, essas são as mais comuns que você com certeza já teve acesso. Mas existem muitas ferramentas de IA e às vezes, lembrando, até no hospital que você vá trabalhar, você possa usar uma IA que foi pelo hospital comprada um pacote disponibilizado para os funcionários. Por isso que o DNA se preocupa com essa aula. A atualidade é muito importante para que você chegue no ambiente de trabalho, repito, já preparado e capacitado para se adaptar facilmente a essa mudança. O ChatGPT gratuito, muito conhecido, é um gerador de textos, resumos, planos de cuidado, respostas e dúvidas clínicas gerais. Ideal para o dia a dia, ideal para dúvidas simples, tá? Para o Google Gemini, ele tem umas similaridades com o GPT, tem forte interação, busca no Google e acesso de informações mais recentes. Só que ele tem uma melhor capacidade de gerar imagens. O Google Translate ele é essencial para a comunicação com pacientes estrangeiros. Você já pensou nisso? Será que é necessário hoje, de fato, eu saber todas as línguas? Ou melhor dizendo, pelo menos o espanhol, o inglês sempre é bom. Muito diferencial no seu currículo. Se você tem essa oportunidade, se capacite. Agora, a IA, ela pode te ajudar muito nessa comunicação. Nós passamos pela COP30. COP30 foi um evento internacional e o estado do Pará, com o futebol, com qualquer evento cultural, científico, acadêmico ou político, recebe constantemente estrangeiros. E você pode, a qualquer momento, receber esse estrangeiro que não saiba nada de português, apenas inglês, espanhol, francês, chinês, japonês. E as IAs elas podem, nesse momento, te auxiliar como essa ponte de comunicação, a qual a IA, como o Google Translate, você deixa ligada e ela vai fazendo a tradução do idioma que você escolher. Ao mesmo tempo que você entende o que o paciente fala, o paciente também vai te entender quando você explicar.
Obviamente, isso aplicado à tua necessidade do trabalho. São ferramentas gratuitas, todas elas são excelentes, atendem uma demanda básica, que é um ponto de partida para qualquer profissional. Entretanto, elas não armazenam dados, não te conhecem ao longo do tempo, aprende os seus padrões, vai ganhando conhecimento da machine learning. Lembra disso? Aquela IA que vai se retroalimentando, guardando as informações, essa que vai melhorando com o tempo, as versões gratuitas não são disponíveis para a gente. Mas, obviamente, nesse ponto ela já tem a sua vantagem, mas tem que deixar claro, saber sua limitação. Vale te lembrar, aluno, vamos ter uma atividade, viu? Então fica conosco até o final, não vai passando para que você tenha total entendimento do que eu vou te pedir, que você vai me enviar. Nós temos recursos já avançados, especializados quando eu pago. Então vamos entender quais recursos eu posso ter. Se eu pegar o ChatGPT Plus, Team Enterprise, ou plataformas de análise médica, ou simulação clínica com IA, eu vou ter algumas coisas interessantes. O ChatGPT tem várias versões, Mini Pro, 4, 5 Pro, com maior velocidade, contexto ampliado, análise de documentos e personalização avançada. Eu utilizo o ChatGPT Plus e eu consigo anexar documentos. Por exemplo, eu consigo anexar um hemograma. E eu peço para fazer uma leitura deste hemograma de acordo com o contexto do paciente. Então, contextualizo para o chat e eu peço uma análise, que não substitui um médico, mas uma análise preliminar. Então, o ChatGPT já começa a anexar arquivos. E ele começa a analisar esses arquivos, fazer leitura desses arquivos, leituras de imagem. Isso é muito legal. Plataformas de análise médica, soluções para análise de prontuários eletrônicos, imagens diagnósticas e dados clínicos estruturados. O IBM Watson Health, Microsoft Health Boot. Nós já temos essas plataformas de análise médica, versão paga, e eu consigo análises precisas. Simulação clínica com IA, ambientes virtuais realistas para treinamento de equipe em situações de emergência, suporte ao ensino em enfermagem. Legal. Nós podemos hoje aplicar dentro do contexto ambientes virtuais, para que todos os alunos possam trabalhar em conjunto sem sair do ambiente de sala de aula e trabalhar com a IA em eventos reais. Isso suporta e dá suporte ao aluno, para melhor aprendizado. As faculdades hoje estão investindo nessas IAs pagas para melhorar o aprendizado do aluno. Então, você já vê uma grande vantagem quando a gente fala de recursos avançados e essas especialidades. Investimento versus acessibilidade. Vamos lá. Ferramentas gratuitas democratizam o acesso a IA, ótimas para aprendizagem de tarefas cotidianas e simples, sem compromisso financeiro, mas tem limitações de velocidade, modelos avançados. Você não pode anexar tudo o que quer, você não pode anexar muitas coisas, você tem limites diários de uso, você pode perder ao longo do tempo se você tiver muito trabalho. Já ferramentas pagas, maior precisão, especialidade, suporte técnico, integração com sistemas, ideal para uso, pesquisa institucional, professor, que é o meu caso. Então, a escolha certa depende do contexto. Analise bem. Para uso pessoal e aprendizado, gratuito já entrega muito valor. Se é para estudar, o gratuito já te serve, mas vale a pena. E vamos explorar muito isso nessa aula. Tem que saber usar, independente da versão ser gratuita ou se é paga, você tem que saber usar. A gente vai falar desse uso correto para extrair o melhor da IA, o 100% dela em ambas as versões. Qual escolher? Analise a sua realidade. A decisão entre gratuito e pago não precisa ser definitiva, seja assim, para sempre, e muitos profissionais começam com ferramentas gratuitas e migram para as versões conforme a necessidade vai surgindo. Sempre vai ser esse o caminho. Sempre será esse o caminho. Como assim, professor? O caminho é, não sei por onde, comece pela gratuita. E de acordo com a tua realidade, vai usando ela e vendo se ela atende.
Se você percebe que pode melhorar muito e vai trazer muita vantagem, e aquela versão gratuita não está te satisfazendo, você pode investir por um mês. Por que não? Não precisa ser para sempre, 2 meses, e verificar se a sua produtividade ela aumenta. Então, inicie grátis, depois evolua com a necessidade. E agora, algo que é muito comum, ah, que vai ser muito comum você ouvir essa palavra, prompt. O que são prompts, professor? Por que é prompt importante? Né? E, de fato, prompt é a chave para resultados relevantes. Sem prompt adequado, a IA não funciona. Mas o que é isso, professor? Nunca esqueça. É uma linguagem hoje universal, é uma linguagem até de computador. Prompt foi inventado agora? Não. Prompt nunca foi inventado agora. Os prompts de comando, eles já existem desde quando o computador surgiu. Antigamente, os profissionais da área técnica da informática sempre usavam os prompts para gerar comandos e programas dentro do Windows. Isso, pessoas que trabalham com software. Então, o prompt não surgiu agora, é o primeiro ponto. Mas ele se popularizou e essa popularização aumentou devido às IAs. Então, o prompt é a instrução, essa é a palavra-chave, que você fornece à IA para que ela gere uma resposta. Então, aquilo que você digita para ela, isso é o prompt. Pense nele como uma descrição de informação. Quanto mais preciso e contextualizado, melhor o resultado. Isso aqui é muito importante, querido aluno, você está atento. Você ficar muito atento a essa situação. Contextualização. A gente vai analisar isso com muito cuidado. Você não pede qualquer coisa para o chat, você contextualiza. Contextualiza o que é, para que você quer, qual o contexto, para que você quer aprender, qual é a visão que você quer observar, qual é o detalhe que você quer aprender. Você não pode chegar lá e dizer, chat GBT, me ensine sobre o Brasil. Ué, até o chat vai se perguntar, me ensine sobre o Brasil? Você não foi preciso, você não contextualizou. Agora, olha a diferença, chat. Sou um estudante de curso de graduação de História. Me ensine sobre um período da história do Brasil, entre os anos de 1800 e 1900. E eu gostaria de saber, dentro desse período, o perfil econômico da sociedade, especialmente no eixo sul e sudeste. Percebe como eu fui preciso? Porque eu falar que eu quero o contexto histórico de 1800 a 1900 já é específico. Mas para o chat não é o suficiente. Tá, entre 1800 e 1900 a história do Brasil é 100 anos. Mas o Brasil é enorme, dividido em mais de 20 estados. Só o Pará tem 144 municípios. História de quê? História da onde? E eu falei, bom, eu especifiquei. História política econômica. Opa, já abreviou, porque tem história que não é só financeira, mas tem a história da escravidão, tem a história do desenvolvimento urbano, a história da geografia. Vai embora, vai embora. Então, eu defini que é econômico. Mais econômico aonde? Porque cada estado, na época, tinha sua economia, no eixo sul e sudeste. Então, eu deixei bem específico. Contextualizei. Disse que eu era estudante de história. Não falei que eu era professor. Porque se eu falo para o chat que eu sou professor, ele vai me dar uma análise como uma forma de eu ensinar. Agora, como eu disse que eu era aluno de graduação, ele já me mostra uma outra forma. A forma de como eu devo aprender. Percebeu? Contextualização é tudo. A qualidade do prompt determina diretamente a qualidade da resposta. Então, isso é um prompt de qualidade. Então, fluxo do prompt e resposta. Olha lá. É, Se você tiver uma instrução, contexto objetivo, você vai ter um resultado gerado.
E você vai ter uma interpretação disso, baseado no seu prompt. Esse é o fluxo. Prompt de qualidade, resultado de qualidade. Prompt preciso, resultado preciso. Então, você tem certeza que você aprendeu o que é prompt. Vamos mais um exemplo? E aqui, um exemplo de prompt ruim. Resultado raso e genérico. Exemplo de prompt ruim. Fale sobre diabetes. Por que é ruim? O que você achou? Baseado já no primeiro exemplo que eu te dei. Por que você acha que um prompt ali falando sobre diabetes? Fale sobre diabetes. Não é o suficiente. Sem contexto, sem público-alvo, sem objetivo definido, a IA vai tornar essas informações assim muito aleatórias. Ela não vai saber para que te dar e vai gerar informações completamente confusas. Aí ela vai produzir um texto genérico sobre tipos de diabetes, sintomas, tratamento, sem nenhuma aplicação prática para a enfermagem, sem informação profunda, sem personalização. Ela vai ficar inútil, desatualizada. Ele vai usar as fontes erradas. Você não vai dizer para ele, você não disse quais as fontes ele deve usar. Tudo isso é importante. Então, por isso que esse é o prompt ruim, raso demais. Falta de especificidade e contexto. Olha um outro exemplo de prompt ruim. Ajude com um caso de paciente. Poxa, como assim? Ajude com um caso de paciente? Por que é ruim? A IA não sabe qual paciente, qual condição, qual que é o objetivo, qual formato de resposta. Uma resposta vaga é um pedido vago. O que faltou desse prompt, meu querido aluno? Olha aqui, coloquei para vocês. Dados de paciente, objetivos da interação, formato desejado, tom e linguagem esperado, qual fonte utilizar, por que você quer, qual o objetivo dele. Percebeu? Você não deu essas informações. Vago demais. Então, prompts ruins, pode ter certeza, meu querido aluno, vai ser igual a resultados confusos. Sem direção clara, a IA não sabe aonde ir. E você perde tempo com respostas que não servem a seu objetivo clínico. E muitas pessoas estão fazendo isso hoje para estudar. Estão fazendo isso hoje para realizar um trabalho dentro da faculdade, dentro do curso técnico, como é o caso de vocês. Vocês pedem de qualquer forma, estudam errado e muitas vezes questionam o professor. Questionar um professor baseado em IA. Não é assim que funciona. Temos que entender contextos. E muito importante colocar isso aqui. Quanto mais eu entender do assunto, melhor eu uso a minha IA. Professor, mas eu quero estudar, logo eu não conheço a IA. Então, se você quer estudar um assunto do zero, a IA ela tem que ser muito bem preparada, com prompts muito bons. Então, contextualiza, diga para IA. Não sei nada sobre esse assunto. Estou começando a estudar agora. Sou estudante X. Trabalho na área Y e eu quero conhecer dentro dessa realidade, dentro dessa vertente. Eu faço muito o quê dentro da minha IA? Vou fazer um concurso para professor. E lá no edital eles pedem algumas características que o profissional precisa ter para ser aprovado. Eu anexo esse documento na minha IA e falo: irei fazer esse processo seletivo baseado nessas características que estão no documento, me dê uma instrução de como preparar minha aula para que eu consiga atender todas as necessidades que o edital pede. Pronto. Isso é a minha versão paga. E ele consegue me instruir tudo a partir disso. Quanto mais você souber do assunto, melhor. Se você não souber, um prompt contextualizado, para que não te gere resultados confusos. Agora, vamos olhar uma outra camada. Vamos olhar prompts de qualidade, clareza, contexto e objetivo. Vamos lá. Prompt excelente.
Crie um plano de cuidados de enfermagem para um paciente de 65 anos com diabetes tipo 2 recém-diagnosticado, apresentando glicemia de 250 miligramas por decilitro, histórico de hipertensão e que vive sozinho. Inclui educação sobre dieta, exercícios e monitoramento de glicose. Olha que legal. Você fez um perfil, você fez um objetivo claro e deu um conteúdo especificado. Isso você vai ter um resultado muito bom. Eu ainda colocaria mais? Colocaria mais. Eu diria, eu sou técnico de enfermagem, formado há tanto tempo, tenho este paciente de 65 anos, aí descrevia diabetes tipo 2, nananana. Quais são os cuidados que eu devo ter no primeiro momento? Como devo me organizar para este paciente nesse contexto? Tudo isso fica um prompt bem legal, bem amarrado, e ela vai te dar toda uma instrução. Uma coisa muito importante te dizer aqui, aluno, nunca coloque tudo de uma vez para a IA te responder. Isso não é bom. Digamos que você queira saber, além desse prompt de contextualização, você queira saber o que é diabetes, como proceder, dicas de dietas, você quer tipos de curativos, tipos de medicamento, e você faz tudo isso num prompt só e solta. Não é legal. O que você pode fazer? Crie um contexto, diga, além do que está exposto aqui na sua tela, o que você almeja com a IA, diga, eu preciso de você isso, 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 isso. Neste contexto que estamos explicando, o seu paciente, que você é técnico de enfermagem, vai atendê-lo, tem diabetes, 65 anos, vai ser na sua residência, e você precisa saber disso, disso, disso. E no final de tudo, você coloca. Apesar de todas essas demandas, vamos começar por essa parte e faça chat, qualquer IA que esteja usando, e faça uma análise só deste ponto. Depois, vamos para o próximo. Deu Enter, você enviou esse prompt, ele vai fazer a análise só daquele ponto de forma bem organizada e concisa. Terminou, aí você fala, ótimo, satisfeito, vamos para o próximo ponto. E aí, ele faz novamente. Muitos alunos jogam tudo de uma vez. E a IA, ela não vai fazer um por um, com bastante detalhes, como você colocou no prompt inicial. Ela vai fazer bem trabalhado se você fizer de forma organizada. Ok? Prompt definindo um papel da IA. Olha esse prompt de qualidade quando você define um papel. Haja como um enfermeiro especialista em cuidados intensivos. Explique os sinais de alerta de sepse em um paciente adulto, em ventilação mecânica, focando nos parâmetros que devo monitorar de perto. Olha que legal. E por que isso vai funcionar? Ao atribuir um papel especializado à IA, você calibra o nível técnico e o vocabulário da resposta. O resultado será mais preciso, focado e adequado no contexto. Então, ó, qual é a técnica? Haja como um especialista. Isso é uma estratégia muito boa. E você pode pedir para a IA te responder da forma que você quiser. Haja como um médico e me dê dicas para tal. Haja como um professor desta disciplina para alunos de técnico de enfermagem, no qual ele ministrou esses assuntos. Quais questões de prova são mais possíveis de ser elaboradas neste contexto? Como um técnico de enfermagem, aprendendo estes assuntos, deveria respondê-la? Olha que legal! Você gera uma prova e já gera respostas corretas dela. Tudo quando você define um papel. Então, haja como especialista, médico, professor, técnico. Você pode até colocar o que não fazer. Por exemplo, haja como um técnico de enfermagem recém-formado em seu primeiro emprego e precisa fazer a verificação de pressão em um idoso com anorexia. O que não fazer? Pontue. Ponto.
Ó, você definiu o papel, foi específico e quer uma linguagem dela. Você não quer que ela te ensine a verificar a pressão, mas você quer pontuar o que deve evitar. Ela vai diretamente te dizer o que deve evitar. Vale muito a pena, amor, investir nesse tipo de linguagem. Você vai ver que seus resultados vão ser muito aprimorados. Especificando formato e tom, outros prompts de qualidade. Vamos dar uma olhada nisso? Gere um resumo em tópicos sobre as diretrizes atuais. Aí você pode até colocar o ano 2026, 2025, fica até melhor. Para manejo da dor em pacientes oncológicos, com linguagem clara, acessível para uma família do paciente. Olha que legal. Você criou um tom, criou um formato. Ó, o formato, tópicos, você quer em tópicos, porque é para fácil leitura. Você pode colocar outro formato. Você pode dizer, gere um resumo em texto corrido, por exemplo. Você usou uma linguagem clara e acessível. Você poderia mudá-la. Você poderia colocar adequado ao público, ah, mais técnico. Então, você poderia colocar uma linguagem técnica. Mas você colocou claro e acessível. O tom empático para familiar do paciente e um tom mais ameno. Tudo isso você usou em um prompt de qualidade. Então, quando você tem um prompt de qualidade, aqui você tem uma bússola, você dá um norte para a IA e isso vai gerar resultados espetaculares. Eu tenho certeza que você viu exemplos rasos e exemplos profundos. E eu pergunto a você, quais formas você estava usando a IA? De quais formas você estava estudando? Será que você estava estudando errado? Será que você questionou o seu professor de forma certa? Ou você exagerou um pouco? É provável, sim, que tenha exagerado. Saiba que o professor domina o assunto e logo e também vai dominar a IA muito mais do que você. Por quê? Porque sabendo o assunto eu consigo explorar todos os detalhes da IA, coisa que o aluno, quando não conhece o assunto, não tem capacidade de explorar naquele momento. Mas quando aprender, vai ter capacidade também. Então, vamos para o próximo capítulo da nossa aula? É bem legal. A gente pode explorar plataformas na prática. Vamos a exemplos reais com plataformas de ChatGPT e o Google Gemini. Eu acho que fica legal para você. Então, quando eu tenho o ChatGPT, eu tenho a versão sem custo e a versão paga. Então, o que é o ChatGPT hoje? Ele é uma plataforma de IA, uma das primeiras, mais utilizada no mundo, com excelente desempenho em geração de textos, tá? Tanto para educação, clínico, para saúde, para brainstorming, ou seja, brainstorming na tradução seria uma tempestade no cérebro. O que significa isso, brainstorming? Expressão em inglês que significa chuva de ideias. Imagine que você tem um projeto e você que tem várias formas de fazer esse projeto. Ai, meu Deus, tive muitas ideias agora, tem que organizar. Isso eu chamo de brainstorming. Então, eu tenho até o chat, ele pode me organizar as minhas ideias, tá? Eu tenho um valor gratuito, tem um certo limite, e eu tenho o valor plus, que é US$ 20 por mês, está em torno de R$ 100, mas maior velocidade e melhor contexto. Às vezes, dependendo da tua necessidade, você pode vir a pagar naquele mês. Então, vamos olhar uma demonstração prática. Vamos criar um material educativo para paciente utilizando o chat. Vamos olhar um prompt bem legal. Vamos ver. Crie um folheto informativo em linguagem simples para pacientes que passaram por cirurgia de joelho. Olha que legal. Aborde como gerenciar a dor em casa. Isso envolve medicamento, repouso e elevação. Sinais de alerta para procurar um médico, que é o 2. E 3, dicas para acelerar a recuperação. Use um tom acolhedor e encorajador. Olha que legal. Eu criei um cenário legal. Então, eu criei um cenário que vai ajudar essa pessoa, esse paciente, que muitas vezes pode ser velho, 58 anos, ser mais velho, de 58 anos, com baixa escolaridade, que não saiba ler, que não saiba escrever,
E quando você toma, você inclui todas essas pessoas. Lembra? A IA está para isso, para servir de equidade, de inclusão. Então, pense no seu paciente. Aborde com a IA como ela pode melhorar comunicação para o seu paciente, que às vezes nem sabe ler. Sim, você pode perguntar para a IA quais as formas que eu posso instruir meu paciente que não saiba ler. Ela vai te dizer. Então você criou um folheto aqui, ó, um prompt, dizendo para criar um folheto. E aqui eu queria tocar em alguns assuntos, né? Percebe que o prompt ficou melhor porque eu conheço, olha atenção, atenção, porque eu conheço como gerenciar a parte pós-cirúrgica, especialmente em membros, em articulações como o joelho, porque ó, eu coloquei no prompt como gerenciador em casa, medicamento, repouso e elevação. Ó, elevação é um dado que algumas pessoas têm, é verdade, é de conhecimento comum, mas nem todos se tocam disso. Um profissional já sabe o que tem que fazer em pós-cirurgia. Então, ele melhorou esse prompt porque ele tem esse conhecimento. Imagine esse senhor que não sabe nada da área da saúde, acabou de fazer uma cirurgia, ele vai no chat perguntar: será que ele usaria esse prompt? Qual o prompt que esse senhor, caso soubesse escrever, mudando o contexto agora, qual prompt ele usaria? Ele poderia colocar: chat, acabei de operar o joelho, o que eu devo fazer? No máximo é isso. O que eu devo fazer em casa? Não colocou a idade, não colocou muitos fatos clínicos que aqui nós estamos colocando nesse prompt. Então, sempre criar um cenário real. E o resultado vai ser um resultado maravilhoso. Vai entregar um texto estruturado, uma linguagem simples, tom empático e uma lista de sinais. Isso gera quanto tempo? 30 segundos. O que antes a gente ficava horas e horas numa biblioteca analisando as referências, hoje o chat verifica em 30 segundos. Uma coisa legal de se dizer é que você pode controlar a fonte que o chat usa. Eu, no meu chat, te dou essa dica, viu? Uma dica de ouro. Antes de começar qualquer trabalho, já instrua o chat. Chat, faça pesquisa só com fontes confiáveis. Fontes do Ministério da Saúde, artigos científicos, capítulos de livros atualizados. Não use fontes Wikipedia, fontes duvidosas e sem caráter e rigor científico. Perfeito. É um prompt que não está pedindo algo especificamente, mas é um prompt que está instruindo para que o chat só procure em áreas confiáveis e não caia em fake news ou caia em dados falsos. Sim, a IA pode errar e o teu prompt preparado evita esses erros. Se eu for analisar o resultado do chat GPT, clareza e precisão. O conteúdo gerado está clinicamente correto? A linguagem é realmente acessível ao paciente-alvo? Como poderemos ajustar o prompt para incluir o nome do hospital, contato de emergência ou informações sobre o plano de saúde? Qual é o papel do enfermeiro na revisão e validação do conteúdo? Você pode fazer constantemente essa análise nos seus prompts e melhorá-lo. Agora, se eu usar o Google Gemini, aí é uma outra realidade. Vamos ver? Por que o Gemini? O Gemini se destaca pela integração com informações atualizadas da web e com ecossistemas Google. Olha que legal! Isso, Docs, Drive e Gmail. Ideal para pesquisa de diretrizes recentes e análise de documentos. Olha que legal! Eu tenho a versão gratuita e eu tenho a versão avançada, que é o Gemini Ultra com integração Google Workspace. Essa versão não conheço, não sou de investir nela, mas a gente pode, lógico, aprender sobre ela juntos. Vamos lá. Pesquisando diretrizes atualizadas. Qual é o prompt que eu posso utilizar? Resuma as principais diretrizes de 2025 da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o manejo da insuficiência cardíaca em pacientes idosos, focando em intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Apresente em formato de tópicos. Olha que legal. O enfermeiro de clínica médica precisa atualizar os protocolos e diretrizes
baseado nas mais recentes. Eu posso pedir isso para o Google Gemini. Ele tem essa facilidade muito mais de analisar essas fontes, especialmente que estão no Google, do que o próprio ChatGPT. Qual é o resultado esperado? Vamos olhar. Resumo em tópicos, referência às fontes, distinção entre intervenções farmacológicas e não farmacológicas, linguagem técnica. Sempre importante, valide as informações, ou seja, veja se as fontes estão corretas. Nunca pegue todos os dados gerados pelas IAs e confie 100% nelas. Sempre vai ter que ter uma triagem, uma passagem de análise para que tudo fique bem. ChatGPT versus Gemini, qual é a melhor? Vamos ver as vantagens e desvantagens? ChatGPT, excelente criação de conteúdo original. Google Gemini, acesso a informações atualizadas. ChatGPT, melhor para textos longos e estruturados. Google Gemini, integração com Google Workspace. ChatGPT, tom mais natural e empático. Google Gemini, melhor para pesquisa e síntese de diretrizes. Qual é o problema do chat? Vamos lá. Conhecimento pode estar desatualizado, especialmente na versão gratuita. E o do Gemini pode incluir fontes que precisam de validação. A melhor estratégia é usar as duas plataformas de forma complementar, conforme a necessidade. Por que não? Por que não usar duas, três, quatro? Você pode. E tem várias formas de pesquisar sobre ela. Inclusive, nos próprios IAs. No ChatGPT ou no Gemini, você pode pesquisar quais as IAs que eu posso utilizar para a minha necessidade. Perguntando para elas, contextualizando bem o prompt, você vai ter resultados maravilhosos. Desafios e considerações éticas. Chegamos na parte final. Sei que essa aula de falar de IA, nós estamos chegando na última parte da IA, as próximas aulas não serão mais sobre as inteligências artificiais, é bem desafiador. Nós temos várias hoje inteligências na edição de vídeos, na criação de conteúdo, criação de vídeos, edição de fotos, edição de um monte de coisa, análise de dados, enfim. É um desafio falar delas em um tempo tão curto, mas também tem algumas coisas importantes que precisamos saber. Que o uso responsável da IA, ela exige reflexão crítica, especialmente nos limites e impactos para o ser humano. Vamos olhar o viés do algoritmo e a dependência tecnológica. Qual é o viés do algoritmo? A IA reproduz vieses de raça, gênero e socioeconômicos nos dados de treinamento, levando a diagnósticos desiguais. Então, é muito comum acontecer isso. Cuidado. E outra, uso excessivo compromete raciocínio clínico. Então, é muito importante você raciocinar também, para que você não fique lento. A mediação humana é insubstituível, conforme Cavalcante. E a presença de profissional como agente crítico é o que transforma a ferramenta em recurso genuíno de cuidado. A IA não pensa, ela processa. O julgamento clínico ainda é exclusivamente humano. Centralidade humana no cuidado. A IA, como ferramenta, apoia decisões, agiliza processos e amplia acesso à informação, mas não substitui a presença, a empatia e o toque humano. Integração equilibrada. O uso da IA deve preservar e fortalecer a relação terapêutica, nunca fragmentá-la e torná-la mecânica, aluno. A IA é tão boa quanto o profissional que orienta. Dominar a ferramenta é uma competência do cuidado moderno. Então, o futuro é agora. Capacite-se, conheça. O 2025 e 2026 foi o ano da IA na saúde. Então, nós temos hoje duas plataformas, mas com infinitas possibilidades. Invista. E agora, você vai investir também no seu desempenho nessa disciplina. Por quê? A atividade que eu irei passar para você é uma atividade bem simples. Você vai escolher uma das IAs e vai criar dois prompts sobre os assuntos que regem o teu universo agora. O que é que você está estudando além dessa disciplina? Você deve saber. E você pode escolher qual assunto quiser que você esteja estudando ainda no DIA. E vai criar um prompt ruim sobre esse assunto, que acabamos de ver exemplos de prompts ruins, e vai criar um prompt bom, contextualizado, com a tua realidade a partir do que você quer sobre esse assunto. E aí você vai gerar os dois resultados.
Eu quero que você compare os dois e mostre para mim qual a diferença entre o prompt ruim e o prompt bom. Você mostra os dois e escreve para mim qual a diferença que você observou e qual foi a melhoria que você ganhou quando fez um prompt bom. Esse é o teu exercício. Você envia para o meu e-mail. Te agradeço por estar mais uma vez comigo nessa aula e te aguardo na próxima. Até mais, querido aluno.